Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022, véspera de feriado aqui no Brasil, e o mercado voltou a trabalhar lá na Bolsa de Chicago. Então, ontem foi um dia parado, até para comercialização aqui do Brasil, sem referencial de preço das bolsas norte-americanas. Soja, milho, café acabaram tendo um dia lento de negociação. A chamada de hoje, ela tem a ver novamente com custos de fertilizantes, e realmente começa a preocupar a situação para o Safrinha 2022. Até para essa temporada, que já era para ter rodado aí basicamente 98, 99% dos fertilizantes, estima-se que rodou somente 92%. Então, 5 pontos percentuais abaixo do ano passado. Então, há coisa para rodar ainda. O plantio que já começou, então em torno de 10% já está plantado no quadro nacional. Então, o milho já começou e a soja deve começar hoje, dia 6, deve começar em mais uma semana em alguns locais aqui no Paraná, lá no norte também do Brasil, em Rondônia, que é onde termina o vazio sanitário primeiro. Então já vai começar. E a questão dos fertilizantes, mas aí olhando para os nitrogenados, preocupa um pouco mais. O restante está em queda, tem uma melhora nas relações de troca, mas nitrogenado nós temos que prestar bastante atenção no que pode acontecer. E ontem foi feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho por lá, então o mercado ficou bem lento e hoje ele voltou a reabrir. E ele reabriu com queda para as commodities agrícolas. Então, começando pelo trigo, o trigo uma queda de 1,17% no primeiro vencimento, a $8,01 o bushel. O trigo ele ainda está naquela sazonalidade de baixa, e hoje saiu uma notícia de que a Austrália vai colher uma safra recorde. Então, a Austrália é um dos principais produtores globais do cereal e ela mira a receita de exportação com colheita abundante de trigo. Então, mais um ano de produção muito forte lá na Austrália. Isso acaba ajudando o mercado. Boas chuvas também nos Estados Unidos agora vai dar um clima mais favorável para a produção de trigo de inverno. A Ucrânia vai começar a plantar agora o trigo de inverno. O Ministério da Agricultura lá vê uma redução em torno de 20% na área de trigo, devido a custo, devido a problemas de logística, claro, tudo causado pela guerra. Mas a boa notícia é que a Austrália vai ter uma colheita abundante de trigo. Outros países, ontem a Rússia anunciou uma queda nos preços com a chegada de uma colheita também muito forte do trigo, então já está na faixa de 310, 315 a tonelada do trigo saindo lá pelo Mar Negro, e a demanda está se apresentando na Rússia. Não há nenhum problema de exportação de embarques por lá. Então, o mercado é comprador, a estrutura portuária lá está funcionando normalmente, nada foi atingido por lá, oferta chegando no mercado, Estados Unidos, oferta chegando no mercado também. A Austrália acabou de anunciar uma safra muito, muito boa. A gente olha um pouquinho lá para a Ásia, né? A situação da China, que a gente não sabe como que vai ficar. Por enquanto não tivemos nenhuma informativo, nenhum reporte de quebra de produção. Provavelmente vai acontecer, mas não sabemos, ainda não temos essa notícia. Mesmo que essa quebra na China aconteça, o Paquistão também sofreu com bastante chuvas nos últimos dias. O estoque de arroz na Ásia, ele está muito, muito grande, principalmente na Índia. Então, esse estoque muito grande, ele pode parcialmente substituir o trigo em alguns casos, dependendo do tamanho da quebra de trigo. Claro que o arroz também está nessa seara, nesse cesto aí de quebras de produção, Paquistão, Vietnã, na própria China, mas os estoques que vieram de outras safras agora podem acabar suprindo essa demanda numa eventual quebra. Então, vamos dizer que o mercado ficaria equilibrado. Não há, nesse momento de sazonalidade baixa, nenhuma pressão que vá colocar um movimento diferente nas cotações do cereal. Lembrando que esse é o trigo mole lá na Bolsa de Chicago.
vai colocar algum movimento diferente no movimento de preços, e é justamente isso que o mercado está fazendo nessa reabertura de semana. Vem pelo gráfico aqui que ele encontrou uma região aqui aqui ele está bem, vai estar bem puxado, mas colocar aqui uma faixa aqui entre 8,30 e na mínima ele chegou a 7,57, mas ele está mais nessa faixa de 7,83, 7,84. Então ele tem caminhado nessa média de 8, 8,10 o bushel e deve permanecer aí durante mais algumas semanas. Dia 12 agora, daqui na próxima semana, sai o relatório do ASD, já como o relatório ASD, o relatório de oferta e demanda global, e ele deve trazer ajustes, inclusive, para o próprio trigo, né? O milho, ele está operando misto, então ele cai um pouquinho, sobe um pouquinho, ele está buscando uma direção. O milho, sim, ele tem um cenário bem complicado pela frente. Então, nesse momento, já dá para dizer que ele está basicamente estável, 0,04%, a 666 o contrato dezembro, que é a entrada da safra norte-americana, contrato março, 0,07 a 6 dólares e 71. Nós temos ainda a sazonalidade de baixa do cereal agora. Então, a gente tem oferta que vai chegar no mercado já nesse próximo mês. A gente já tem uma oferta muito grande chegando no mercado. A colheita nos Estados Unidos começa agora no finalzinho desse mês. Então, isso acaba ainda fazendo uma pressão nos preços, mas a gente tem fundamentos que seguram essa alta por trás, que é todo aquele cenário que nós já conhecemos de quebra de produção, de redução diária, perda de produtividade e tudo mais. Na semana passada, a StoneX, ele divulgou o relatório na última quinta-feira, reduzindo também a produtividade de milho lá nos Estados Unidos. Então saiu de 176, 178, 177 bushels por acre, veio para 173 bushels por acre. É um pouquinho acima da ProFarmer, porque a ProFarmer ela não cobre todo o cinturão. Ela cobre da Dakota do Sul até Ohio. E a StoneX cobre todo o território norte-americano, mas é mais uma consultoria muito importante que acabou reduzindo a produtividade do milho lá nos Estados Unidos. Então, nós temos esses fatores altistas para o cereal. França vai colher a melhor safra, possivelmente a melhor safra da sua história. Há problemas na China, mas como eu disse, na China nós não temos informes ainda se houve quebra de produção, se vai haver alguma redução com relação à produtividade. Nós acreditamos que sim, devido às condições climáticas por lá, mas nós não temos essa confirmação ainda. Então, por enquanto, são os dados dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, já entrando no destaque, o risco que nós estamos olhando é com relação ao Safrinha 23, como eu disse. Os custos, eles podem exacerbar a produção. Vamos imaginar um cenário, eu estou falando de risco aqui, não estou falando do que vai acontecer, mas é o risco que nós temos que gerenciar, é justamente nesse ponto que nós temos que nos atentar. Se vocês forem no site da Conab e buscarem as planilhas de custo de produção, eles podem dar uma ótima referência para nós. Então eu já baixei aqui para agilizar o processo. Como o milho verão, ele é produzido basicamente aqui no sul, então o centro-oeste vai para a soja, e lá eles são muito fortes na produção do milho de inverno. Nós vemos aqui o custo dos fertilizantes em 2019. Então está aqui R$ 957 por hectare. Então esse era o custo, representava 31% do custo da produção. Em 2020, a gente já viu um leve aumento nos custos aqui, passou para 983. Manteve um percentual de 30,5%, passou para 983. Em 2021, aqui já começa a ficar mais complicado, já quase que dobrou o preço do fertilizante, 1.669 com 42% de custo. Em 2022, isso foi para 43%, com custo de R$ 4.425 reais por hectare. Eu acho que está exagerado aqui.
Mas como referência, esse custo, esse ano, próximo ano, a gente deve ver um custo mais alto ainda. E para o safrinha não há muita diferença com relação a esse custo pro verão. Então a gente deve ver esse custo aqui aumentando ainda mais se a ureia seguir a tendência que aparentemente está seguindo devido aos problemas que nós temos visto lá na Europa. Um rally muito forte de gás natural. Então, no final de semana, a Rússia voltou a retalhar a Europa, suspendendo completamente o fluxo. Na segunda-feira, que era para esse fluxo voltar ao normal, a Rússia anunciou, a Gazprom anunciou que não iria aumentar esse fluxo porque havia identificado um vazamento numa unidade lá em Porto Vaia e manteve fechado o pipeline, lá o Nord Stream 1. E hoje ela anunciou que depende só da Siemens para poder liberar o fluxo novamente. Mas a Siemens já havia anunciado no fim de semana que aquele vazamento que aparecia lá nessa unidade de Porto Vaia não impediria o fluxo. Então, realmente é uma medida de retaliação que eles não dizem que é retaliação, e isso é uma opinião, uma opinião minha. Eu acho que é isso que está acontecendo. De qualquer maneira, esse problema do gás, ele já trouxe efeitos muito graves na produção de fertilizantes nitrogenados. E um deles foi o fechamento de várias indústrias lá na própria Europa. Então, houve realmente um decréscimo grande na produção de fertilizantes nitrogenados. E isso acabou levando uma alta muito forte nos preços. Então, colocando na tela para vocês vão ver que todas as cotações aqui dos fertilizantes tiveram altas, principalmente os nitrogenados. Então, a gente olha o indicador da bolsa da ureia no porto de New Orleans, ele voltou a subir $83 por tonelada no último ajuste. Ele já está em $766. Só que aqui você tem que colocar o frete e tem que colocar a nacionalização aqui no Brasil para você ter o fertilizante no porto no Incoterm DDP, Delivery Dutch Paid. Então, isso é mais um indicativo de que os preços realmente podem subir bastante, e aqui eu estou falando especificamente dos nitrogenados. Então, a preocupação que nós temos hoje é um alerta com relação ao safrinha. Porque o safrinha ele vai fazer também um movimento sazonal aqui no Brasil de chegada do produto. Então, aquele que vai vender no disponível, pensa que ele está pegando um fertilizante caro, $1 alto, e aí nós estamos olhando um dólar de 5,15, 5,20, mas olhando o dólar futuro pelo carrego que ele tem, um dólar de 5,25, talvez lá na frente, para tentar travar esse fertilizante agora, mas um dólar alto e um fertilizante em alta. Se ele travar a relação de troca dele agora, e aí tem que fazer uma análise pontual da região para ver se qual que é a melhor estratégia, se possibilita você trabalhar com barter puro, barter teórico, ou com estratégias de piso, ou mesmo um hedge puro, uma fixação através de contratos futuros, uma venda através do mercado financeiro, para ver qual que é a melhor situação para o produtor. Mas ficar descoberto nessa situação, o risco é muito grande. De você comprar o fertilizante numa onda de alta, $1 em alta, não travar o teu milho, e na hora que você for vender, a sazonalidade faz o seu preço e empurra os preços para baixo, e a tua relação de troca vai para o vinagre, vai para o saco, como diz o Charles lá. Então tem que prestar atenção nisso, porque é um risco que está muito explícito no mercado. Pode não acontecer nada disso, pode acontecer que o milho se sustenta em patamares lá em cima, até mesmo suba, e você tem uma melhora na relação de troca. Mas esse risco deve ser gerenciado. E se o fertilizante continuar subindo, e outros componentes também, como pesticida, outros componentes frete também continuar em alta, a gente vai ter realmente isso que o Maicon falou aqui, a safra mais cara da história. O que isso já está fazendo? Uma perspectiva de redução de área de milho de plantio aqui no Brasil.
Então a gente tem uma expectativa de aumento da área de soja e uma redução da área de milho, justamente pelo custo de produção. E nos Estados Unidos a gente também deverá ver uma redução na área de milho para a próxima temporada, porque os custos também continuam muito altos. Porque a soja ela tem um dispêndio menor do que o milho. Assim, é mais fácil você alimentar a soja do que alimentar o milho. E os fertilizantes que estão mais ligados à cultura da soja, a soja, por exemplo, não precisa da ureia, porque ela consegue fazer retenção de nitrogênio já na própria planta, enquanto o milho você precisa ter essa adição de nitrogênio. E esses outros fertilizantes estão em queda. Por último ainda, para ajudar, que pode ajudar nesse movimento de alta dos nitrogenados, os leilões da Índia. Daqui a pouquinho a Índia já vai fazer o seu leilão através das suas estatais e dependendo do tamanho da compra que a estatal indiana RCF faça no mercado internacional, essa compra pode puxar ou pode colocar mais combustível na alta do gás natural. Então, é um risco realmente complicado. Lá na Europa, os estoques de gás natural, eles estão aumentando, há realmente um fluxo indo para lá, mas está muito caro, então eles estão fazendo o estoque, conseguindo fazer o estoque, mas a um preço exorbitante no mercado, isso já está sendo repassado para a população, a gente já vê manifestações, ali inclusive na Itália, a população queimando conta de luz, que não vai poder pagar, porque o custo multiplicou por 6, 7 as tarifas de energia. E ontem foi anunciado que o presidente da França, Macron, ele provocou o presidente da Alemanha numa tentativa de um acordo de escambo. Ou seja, ele ajuda no fornecimento de gás para a Alemanha e a Alemanha ajuda no fornecimento de energia na França. Então, eu te dou a matéria-prima e você me dá o produto final, que é a energia elétrica. Parece um contrato de farelo de soja, né? Existe o contrato frame ou fação, você fornece o grão, a esmagadora te fornece o farelo. Então, olhando esse gráfico dos estoques de gás natural, você vê que na União Europeia eles estão a 81,9% de completar os 100%. Então, antes da Rússia, depois da Rússia, então eles estão aumentando o armazenamento. E quase todos os países, você vê, a Alemanha está com 86, a França 93, Itália 84, Holanda 80 e o restante da Europa, vamos ver, só a Áustria está com 68, eu acho que é o país mais baixo, a Portugal já está com 100%, a Látvia aqui com 50%, Hungria com 65%. Então, países ainda dependem de mais compras no mercado internacional. A Finlândia, ela não está aqui, não está aqui, mas a Finlândia depende 100%, 99% de gás russo. Então, foi um dos países que acabou anunciando um estímulo da economia para tentar conter a alta de preços para a sua população. Então, a gente está com um cenário ainda muito complicado à frente e isso certamente vai impactar no preço dos nitrogenados. Então, esse alerta realmente é para nitrogenados. Outros fertilizantes, como eu vi que o Luca perguntou ali, o KCl. Os outros fertilizantes, eles têm apresentado quedas, né, na semana, e essas quedas já vêm acontecendo. Não é uma queda muito forte, mas é uma queda, ela vem muito apoiada na taxa de câmbio nossa aqui, que reduziu das máximas do início do ano. O maior problema no ano passado, finalzinho do ano passado, ele estava no KCl, no cloreto de potássio. Esse sim, a soja demanda bastante. E foi aquele problema comercial vindo da Bielorrússia, que é um dos maiores fornecedores de potássio aqui para o Brasil. Então, houve aquele episódio lá em 2020, se eu não estou enganado, ou 2019, que o presidente do país lá, acho que foi o Lukashenko, sequestrou 2 jornalistas que estavam indo para a Lituânia. A partir dali gerou uma série de sanções comerciais, inclusive com os Estados Unidos proibindo a compra desde abril desse ano, 1º de abril, proibindo a compra de fertilizantes lá no país. Mas isso já foi colocado no preço do mercado. Então, o cloreto de potássio, que disparou de preços no final do ano passado, também já teve uma redução. Fosfatados, INP, a gente depende muito da China.
Então, a China ela também limitou as suas exportações no ano passado, ela não voltou a liberar essas exportações, mas já foi para o preço também. Então, até uma expectativa de que a China possa voltar a liberar uma cota maior de exportação. Grande parte vem aqui para o Brasil, principalmente. O MAP o grande forte é a Rússia, mas outros ali acabam vindo da China. Os preços na semana, eles apresentaram quedas basicamente em todos os fertilizantes, né? No acumulado do mês, por exemplo, o KCl acumula uma queda de 12%. Então você vai ter um preço na revenda hoje por volta de 5.500 aproximadamente, é uma boa referência. Então, uma queda bem expressiva. A ureia, por outro lado, teve uma alta de 10%, já está na faixa de 4.700 novamente, isso é preço de revenda, tem mais ali o custo da tua revenda, mas é uma boa referência também. Deixa eu ver outro aqui, o MAP, uma queda de 10%, o superfosfato triplo, uma queda de 9,5%, o sulfato de amônio, uma queda de 7,5% no mês, mas na semana o sulfato de amônio também voltou a subir 5%. Então a gente tem que prestar atenção realmente nessas relações de troca para o cereal, porque a gente pode ter uma surpresa para o Safrinha 2023. A soja está estendendo os ganhos, as perdas da última semana, né, com exceção de sexta-feira, mas sexta-feira o mercado se posicionou para o feriado, eu acredito, e agora ele voltou a abrir com uma queda próxima a 1%, o vencimento em novembro já chegou a $14,07, há um suporte bem forte nessa faixa de $14 para a soja aqui, aparentemente ela não está tendo força para cair, mas eu acho que esse movimento pode vir no final desse mês, comecinho do mês de outubro, que é quando o produto está chegando no mercado. Eu acho que isso vai fazer pressão de preços. A Stonex, na última quinta-feira, ela também elevou a produção de soja, então lá nos Estados Unidos, então ela levou a expectativa de rendimento por lá. Há um problema nas planícies lá no norte do cinturão, mas o restante do cinturão vindo para o leste, as condições estão muito boas, então houve mais uma elevação nas estimativas de produção e agora pela Stonex. Então, USDA elevou produtividade, ProFarmer elevou produtividade e Stonex elevou a produtividade. Então, nós temos 3 órgãos, considerando ainda o órgão do governo, mais 2 consultorias privadas extremamente respeitadas, elevando a produtividade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Stonex também vê um aumento de área de soja em detrimento da área de milho. E a expectativa deles é de uma produção de 153 milhões de toneladas. Nesse momento, o clima, no sul do Brasil, ele está favorável para o plantio, então houveram bastante chuvas, há uma reserva hídrica bem favorável aqui no solo, na região sul, então o plantio deve começar sem maiores problemas, e na região centro-oeste a gente tem uma estiagem que talvez atrase um pouquinho o início do plantio por lá. Vai ter laninha? Há uma boa chance de termos mais um ano de laninha. Ano passado, a expectativa de produção aqui era de 144 milhões de toneladas. O plantio também começou bem na região sul, também haviam chovidos, também haviam condições muito boas depois que azedou. Então, esse ano, gato escaldado tem medo de água fria, o mercado já fica de olho no clima para outubro, novembro, dezembro, que é quando a gente chega no período de florada, no período que faz a vagem, e ali a gente precisa de chuva para encher esse grão que vai estar dentro da vagem, do envajamento. Então, o mercado olha para lá. Por enquanto, a expectativa é de um clima mais seco, mas não há nada confirmado ainda. A janela de análise de clima é muito longe ainda. Eu, pelo menos, espero uma semana, espero uma safra muito boa realmente para essa temporada, porque são 2 anos de quebra de produção, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul ali não aguenta mais, tem que ter uma produtividade boa. Num cenário que vier a 150 milhões de toneladas, pressão para Chicago. Farelo hoje caindo 1,84 e óleo de soja caindo 2,18.
Na Malásia, Malásia e Indonésia, expectativa de safra recorde, os estoques aumentaram 2 milhões de toneladas, pesa no óleo óleo de palma, pressiona o óleo de soja. Farelo e óleo têm a mesma pressão vindo da Argentina. Então, o governo da Argentina, o presidente Alberto Fernandes, criou a iniciativa de uma terceira paridade de cambial. Então, nós temos o dólar oficial, nós temos o dólar blue e agora nós temos o dólar soja, que é onde ele criou uma paridade em torno de 36%, 37% acima da paridade oficial, justamente para poder estimular os produtores de soja a comercializarem, porque ela precisa de reserva internacional, precisa de doleta, porque ela tem um compromisso para pagar com o FMI de 44 bilhões de dólares e o volume de importação de exportação caiu bastante. Ela chegou a anunciar até a suspensão das importações para que esse câmbio não vá embora. Então, isso ajuda a pesar no mercado do complexo de soja, visto que a Argentina é o principal exportador global dos derivados de soja. Pulando para o café. O café está operando com uma queda nesse momento, está estendendo as quedas das últimas sessões. Ontem, o Rabobank ele fez uma revisão nas suas estimativas de produção, o que ele via como um superávit até o último relatório. Agora ele vê um déficit de 1,3 milhão de sacas, então ele via um superávit de 1,7, agora ele vê um déficit de 1,3 milhão de sacas. Então, o Rabobank, que tinha o relatório mais otimista do mercado com relação à produção, voltou a reduzir a sua estimativa. De qualquer maneira, a gente está ainda numa sazonalidade de baixa insegurança com relação à recessão, como que a Europa vai comprar, qual o volume que ela vai comprar. Estados Unidos também não está muito bem economicamente das pernas por lá, então talvez a demanda é o que esteja preocupando o mercado e nós temos as cotações realizando um pouquinho, daqui a pouco os preços, o mercado reabre e a gente vê para onde que vai, qual é a direção de preços. Petróleo que subiu 2,5% ontem com a OPEP, dizendo que vai cortar a produção em 100 mil barris por dia, não vai fazer diferença nenhuma no mercado esses 100 mil barris por dia, porque ela vê um superávit de 400 mil barris no ano, então ela resolveu reduzir, depois de uma alta de ontem, o mercado está realizando, assim como o gás natural, que subiu ontem, uma absurda lá na Europa, está realizando, Estados Unidos também está realizando, faz parte do movimento técnico normal. E para fechar, dólar DX 109,80, renovando máximas também. Então, dólar DX, mercado procurando segurança do dólar e não dá refresco, e isso acaba sendo negativo para as commodities que ficam mais caras no mercado internacional. E o dólar nosso ontem, o fechamento aqui, R$ 5,15. Hoje a gente vai ver como que vai ser o movimento, porque ontem, devido ao feriado, a gente teve pouca liquidez nos contratos internacionais, porque Estados Unidos fora do jogo, a gente não tem por que operar, não há grandes operadores, né? Então vamos para a pergunta para fechar. Antes das perguntas, vamos dar o like, pessoal, a gente precisa de like, aqui na BMC 33 likes só, então quem está assistindo e puder dar o like, não custa nada. Aqui no meu canal, aqui ó, 331 pessoas assistindo e nenhum like quase. Puxa vida, pessoal, tá difícil, hein? Igual falou o Lucas lá do Stock Pickers, acho que começar a cobrar o superchat, pelo menos para xingar, quem sabe o pessoal dá like aí. O maior consumo de fertilizantes, pode haver uma queda na produtividade em alguns lugares? Pode sim, João, mas há uma reserva boa no solo de fertilizantes, por isso que pode haver uma menor aplicação. Não acredito que vai impactar no rendimento, não, principalmente da soja, né? Milho vai ter redução diária, né? Qual o código do arroz? O Luiz Felipe pergunta aqui, tem liquidez para opções? Eu opero pouco com opções, Luiz, então não sei te dizer, e o ticker também, como eu opero por plataforma profissional, eu não sei qual que é, e elas têm códigos diferentes, eu não sei te dizer qual que é o ticker do arroz. Se a situação do gás é tão complicada porque o gás está caindo, é realização, Amerto. Ele subiu 35% ontem, e ele não ter uma realização é um pouco improvável, né? Então é realização, isso faz parte do mercado, né? Tem muito lucro, realiza o lucro. Porque o NG está caindo justo agora? Porque eu falei, é realização, o mercado não sobe em linha reta.
Ele tem que subir e ele tem que realizar. Carla, cigarrinha preocupa demais, seguradoras estão descontando, está muito caro, não querem pagar a quebra de produção, então situação complicada mesmo. O clima mais seco que entra nas últimas 2-3 semanas pode ter afetado o enchimento do grão de soja, eu acho pouco provável, mas a gente vai saber hoje. Talvez a gente tenha até uma queda de 1 ponto, mas eu acho que não vai dar grande diferença, não. Tem algum índice de fertilizantes para acompanhar? Tem sim, MFC e UFV no TradingView. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Passei um pouquinho do horário. Amanhã é feriado aqui no Brasil, então não teremos o Primeira Hora do Agro. Não esqueça que o curso nosso de comercialização acontece já no próximo fim de semana. Se você tem interesse em fazer, não perca tempo, faça lá para a gente aprender a comercializar de maneira profissional. No mais, voltamos na quinta-feira, talvez também não tenha um programa. Vamos acompanhar. Então, valeu, pessoal, e até a próxima. BMC News, informação que gera valor.